Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui e você está no For You See Podcast. Nós estamos nessa série dividindo ou conversando com você alguns temas que a gente falou assim, olha, nunca falaram isso pra gente. Nunca me falaram sobre essa coisa. Nós fomos morar no mar com a família, nós moramos num barco com a família e, claro, a gente não foi de qualquer jeito. Apesar da gente não ter experiência anterior alguma, nós lemos muito, conversamos com muita gente, a gente procurou estudar, a gente procurou cercar essa situação de todo tipo de informação, né? Pra gente chegar lá e não se frustrar, né? Pra gente saber como as coisas funcionam num barco morando a bordo, né? Mas, apesar disso, e assim, não foi uma conversinha, a gente passou mais de um ano só pesquisando, estudando e conversando com pessoas que moravam a bordo, consumindo canais de gente que mora a bordo, e não só do pessoal de veleiro, mas do pessoal de lancha, mesmo que não morasse a bordo, para saber como que acontece a vida no mar. Conversei até com o pessoal que tinha um pessoal que tinha um canal de jangada, pescadores que trabalhavam com jangada lá no Ceará. Eu conversava com eles e tal, com gente do Amazonas que tem barco no Rio, gente que mora em casas flutuantes lá no Amazonas. Então a gente tentou conversar e a gente leu tudo quanto era material da Marinha. A gente buscou assim, fez a lição de casa bem feita, tá certo? Mesmo assim, mas no mundo real, na hora que a gente entrou no barco e começou a viver de verdade no mar, começaram a surgir, ou a gente começou a se deparar com algumas situações, poxa, ninguém nunca falou disso, como é que isso está acontecendo, né? Ninguém nunca comentou, e é um negócio tão importante, alguém deveria ter comentado. Então, essa série inteira são sobre esses teminhas, assim, que meio que, na nossa experiência, estavam nesse capítulo de que elas acontecem, mas ninguém falou pra você que elas aconteciam. Tá? Não significa que são coisas que foram inéditas para nós, que sejam inéditas para você. Talvez alguma dessas coisas você já tenha um grau de amadurecimento muito grande e você dê risada nas nossas histórias, tá bom? Dê uma olhada nos episódios anteriores, porque a gente já conversou de tudo aqui, né? Ai. Outra coisa, quero lembrar você, claro, a gente traz alguns episódios da nossa história, mas não dá para esgotar o assunto aqui, né? E aí, por causa disso, a gente tem um grupo fechado, mas é um grupo gratuito, não precisa pagar nada para entrar lá. A gente tem um grupo fechado só para quem tem interesse nessas coisas, tá bom? O link tá na descrição. Dê uma procurada aí, clica lá, vamos lá para participar do nosso grupo. A ideia é que eu traga algum assunto aqui, né, no episódio, e lá no grupo a gente possa amadurecer mais, trabalhar mais esse tema, ou às vezes desenvolver algum tema periférico relacionado a esse. Enfim, você é muito bem-vindo lá no nosso grupo, tá bom? Principalmente se você estiver pensando em morar a bordo, talvez seja bom a gente conversar para você ter conhecimento, não da vida geral, né? A vida geral, acho que muitos canais explicam isso, eu acho que fazem até com bastante maestria, sejam canais de lancha, que eu acho que vale a pena a gente também conhecer o universo ali. Não é exatamente igual ao universo de quem mora a bordo. Há algumas pessoas que moram em lancha, tá? Isso também existe, mas é um contexto. Quem mora num veleiro é outro contexto, quem mora num barco de pesca é outro contexto. Sabia que tem gente que mora em barco de pesca? E ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso, mas tem. E eles têm um arcabouço de informações, eles têm uma bagagem incrível, muita coisa a gente aprendeu como pescador. Vou só dar um exemplo, né? A gente sofreu muito com, não é o tema desse episódio, mas apenas um parentezinho, a gente sofreu muito com bomba de porão.
a gente comprava, como o nosso barco era de madeira e a gente estava reformando ele, então sempre tinha um pedacinho de madeira, pó, né? Não era impossível ter caído lá no porão do barco, alguns restinhos da reforma e tal. O fato é que a gente perdeu muitas bombas de porão. Olha, o que a gente comprou de bomba de porão, porque elas sugavam, né, a água que tinha caído, fosse da chuva, fosse na hora que a gente estava navegando, porque na hora que a gente navega, não sei se você sabe disso, mas na hora que a gente navega, a gente afrouxa uma trava, vou chamar trava, tá? Que impede que a água passe pelo eixo do motor. Sabe motor de centro, que o hélice fica lá embaixo do barco, no casco ali? A água passa por aquele espaço que o eixo passa. Para a água não passar ali, existe uma espécie de trava. Só que quando o motor está funcionando, girando o eixo, essa trava tem que estar meio que frouxa. E a ideia é que a água passe e até ajude a lubrificar o eixo ali para que ele não rode totalmente no seco, né? O fato é que no momento em que o barco está com o motor está funcionando, sempre vai entrar um pouquinho de água e você tem que ter uma bomba para pôr essa água para fora, ok? Nós usávamos uma bomba de porão, até na época a gente achava que só podia ser bomba de porão. Hoje a gente sabe que não precisa ser essas bombas de porão. Mas enfim, há outros tipos de bomba muito mais parrudas, muito mais resistentes. Mas a gente usava essas bombinhas de porão. Primeiro, elas são caras e não era difícil entrar uma farpinha de madeira, alguma coisa ali, travava a bombinha e a gente perdia a bombinha, né? E eu aprendi com os pescadores que há uma outra bomba manual, assim, Baratex, que eles fazem com cano de PVC. E eu olhei, um dia eu vi um pescador chegando num barco dele e ele lá com a bombinha dele, manual, funcionando. Eu falei, olha que legal. E bombeava bastante. Falei, olha que legal, olha. E os caras mesmos desenvolveram aquela solução. Então, assim, o pessoal da pesca, eles têm muita coisa legal que a gente pode aprender, tá? Mas eu falei do pessoal da pesca, eu esqueci por quê. Bom, enfim. Nesse episódio, qual é a ideia? A gente vai trazer esses temas. E o tema do dia de hoje, deixa eu colocar aqui e ver na lista, é o seguinte: poita pode ser arrastada. Você sabia disso? Pronto, a gente descobriu. Da pior maneira, nós descobrimos. Mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Depois de estar morando no barco, um dia, assistindo um programa que chama Papo de Popa, é do pessoal mais de lancha. E o dono do canal lá, a pessoa que cuida do canal, chama Paulo Amato. Depois você pode procurar esse canal, é bem legal. Eles falam de tudo sobre náutica, mais focado para o âmbito da lancha. Mas tem algumas coisas que os caras são fera, sabe? Se você falar de motor de barco, sabe? Todo mundo, toda essa galera da lancha, eles são fera. Eu fiquei assim, porque eles não têm a vela, né? Eles só têm o motor para sobreviver. Então os caras entendem, assim, eles são muito legais, né? Fora que eles nos receberam, apesar da gente não ser especificamente da lancha, eles nos receberam super bem, me trataram como se eu fosse uma estrela. Eu era só uma pessoa comum, sabe? E assim, a gente se sentiu muito amado por essa turma. E aí eu assisti a esse programa depois de estar morando no barco. Um dia, nesse programa chamado Papo de Popa, um entrevistado lá, nem lembro agora quem foi, ele comentou também que a lancha dele, se você deixar a amarra que prende o barco na poita muito justinha, às vezes a onda vai suspender o barco. E o barco, ele tem uma estrutura tal capaz de levantar uma poita. E a poita pode pesar algumas toneladas, né? E aí, nessa que o barco levanta a poita, ela pode sair do lugar. Se a amarra a essa poita for maior, aí isso é mais difícil de acontecer, né? Mas, até então, eu nunca tinha ouvido falar nada parecido. E aí, a gente estava lá na praia, a gente estava ancorados, e aí um dia eu achei que o mar ia ficar meio grande, eu consegui, pra gente ficar
também numa poita. Havia uma poita, conversei com a pessoa, o dono da poita. Outra coisa, todas as poitas têm dono, tá? A gente não pode chegar assim, tem uma poita aí e sair plugando o nosso barco lá. E aí eu falei, como que eu vou descobrir o dono dessa poita, né? Aí eu fui de caiaque até lá, não é que tinha um telefone, né, escrito na poita? Aí eu liguei pro telefone, resumindo, consegui falar com o dono da poita, falei, não, pode ficar aí, tranquilo, a gente não vai usar agora, não, se acontecer da gente precisar usar, eu te dou um toque, beleza. E aí ele gentilmente cedeu a poita pra gente, na confiança, na amizade, e eu falei pra ele, olha, eu só tô aqui, posso usar, não tem problema, não. Eu avisei pra ele que eu estava pretendendo usar. Se ele falasse, não quero, não gosto, é melhor não sei o que, eu não iria usar. Mas ele foi muito amável, assim, permitiu a gente ficar lá, né? E a gente ficou um tempo nessa poita. Beleza. E aí, chegou um dia, ia ter uma tempestade, ia ter ventão, vento bem forte. A gente se preparou para isso. A gente acompanhava tudo no Wind. O Wind era uma ferramenta super. O Wind é um aplicativo, é um site, é um pessoal que trabalha só. Se você digitar Wind no seu celular, vai baixar um aplicativo sobre meteorologia. É super confiável aquilo ali. Assim, 2, 3 dias é certeza que vai acontecer o que tá lá, né? 4, 5 dias é grande chance de acontecer. Mais do que isso a gente tem que esperar. Pelo menos até então, né? Aí os caras vão desenvolvendo, vão melhorando. Isso vai cada vez... A previsão vai acertando cada vez a uma distância maior. Bom, o fato é que a gente sabia que vinha uma tempestade, que o mar ia crescer. E eu falei assim, vamos ficar na poita. Fiquei na poita. Além de ficar na poita por segurança, a gente, né? Se eu vou errar, eu tenho que errar para mais aqui o negócio, né? A gente colocou um cabo dobrado na poita, a gente colocou... E ainda assim eu coloquei a âncora, eu joguei a âncora. Então a gente tava com a âncora travada lá no chão, né, no fundo. Um cabo bem grande assim, corrente, um cabo bem grande. E ainda na poita, né? Pra, né, a gente ter se acontecer qualquer coisa com alguma coisa, ou com a âncora ou com a poita, tem um outro. Tendo duas coisas, se um falhar, eu tenho outro. E também, se nenhum dos dois falharem, os dois vão dividir o esforço, né? Não vou deixar o esforço só num dos itens de segurança. Beleza. Se eu tivesse uma terceira âncora, a gente não tinha, mas se eu tivesse mais uma âncora, eu colocaria um terceiro ponto ali. A gente sabia o lado que o vento vinha, né? Sabia, o barco vai ficar embicado para esse lado, as ondas vão vir desse lado, isso aqui. Então, a gente sabia o que ia acontecer. A gente se preparou com antecedência para aquilo e estava marcado no aplicativo, mais ou menos, sei lá, vou chutar aqui, mais ou menos às 3 horas da tarde vai começar. E aí eu fui lá 2 horas da tarde, já fiquei lá do lado de fora do barco esperando o negócio, né? E com hora meio... Parece até incrível, é um negócio até estranho, né? Porque parecia que tinha a hora marcada para acontecer. E mais ou menos às 3 horas realmente chegou o vento. As ondas começaram a crescer, vieram mais ou menos na direção que o aplicativo tinha falado. E aí, beleza. Mas eu vi que a âncora estava firme, a poita estava firme, beleza, fiquei tranquilo, estava tudo certo, mas eu estava com o aplicativo de âncora, né? O alarme de âncora ligado. E eu fiquei olhando, o barco chacoalhando, né? Naquele dia, mas isso era normal, a gente não ligava para isso muito não, assim, porque quando eu tava balançando, assim, a gente tinha como, que legal para dormir isso aqui, né? Era muito gostoso para dormir, se você tiver seguro, né? Se a coisa toda estiver segura, o barco não vai sair sozinho e parar na praia, parar nas pedras, no rochedo. É legal para dormir, né? Mas pouca experiência, eu fiquei assim, de sobreaviso. Eu fiquei olhando a nossa posição no GPS o tempo todo. E aí, no alarme de âncora o tempo todo, eu fiquei olhando assim, eu falei, parece que o barco está se mexendo. Eu falei, ele tá mudando o padrão dele aqui, que o GPS marcava a posição onde ele passava e deixava uma marquinha, né? Eu falei, tá mudando, tem alguma coisa estranha aqui. Será que alguma coisa estourou, alguma coisa estragou e o barco não tá tão firme como eu imaginava que estaria, né? Aí eu fui lá fora,
Saí da cabine. Tava uma chuvinha, não tava um chuvão, mas tava uma chuvinha. Olhei a poita, tava tudo certo. Olhei a âncora, tava travado, os cabos, não tinha indício de nenhum problema, né? Olhei ao redor, vi as casas, vi a nossa posição mais ou menos em relação à praia ali e tal. Eu falei, olha, não parece que tá saindo do lugar. Aí eu ficava olhando o aplicativo e o barco, assim, novamente. Parecia que ele estava saindo do lugar devagarinho. Aí uma hora tocou o alarme de âncora. Falei, olha, tá se mexendo. Alguma coisa tá acontecendo aqui, mas tá se mexendo. Às vezes o alarme de âncora, ele perde, dá bug assim com satélite, ele se atrapalha um pouco, mas depois ele pega o sinal de volta e reposiciona você no lugar certo. Aí eu desliguei o alarme de âncora, liguei de novo para ver, né, se tinha perdido o sinal, alguma coisa. Aí comecei a olhar. Aí passou um tempo parado no mesmo lugar e lá fora pegando, assim, as ondas pegando forte, assim, né? Ondão aparecendo. Não, quando a gente fala onda, não é que tava estourando aquela onda branca com espuma no barco, mas vinham ondas grandes, assim, bem grandes mesmo, e estouravam lá na praia, né? A gente tava, sei lá, uns 300 metros da arrebentação. Mas a onda passava, a gente sentia, balançava, o barco subia, ia lá no alto, depois descia lá embaixo, balançava tudo. E aí eu olhei, fiquei olhando, aí o barco devagarinho parecia que estava mudando de lugar, né? Passado aquele dia, não aconteceu nada, a gente ficou ali bem e tal. E eu fui olhar aquele negócio direito, né? Aí eu olhei o ponto inicial que eu tinha colocado e vi o ponto que a gente estava naquela hora ali. Não era o mesmo lugar. Não era o mesmo lugar. Na prática, sabe o que aconteceu? De alguma forma, quando vinha uma onda muito grande, e o barco conseguia suspender a poita um pouquinho e a poita saía de lugar, né? E aí ela sentava de novo, passava um tempo, daqui a pouco vinha uma onda bem grande, suspendia de novo um pouquinho. Não é que se continuasse assim, precisaria talvez levar semanas para o barco chegar na praia ali e ter alguma coisa realmente problemática. Mas eu vi que o barco arrastou a poita assim, né? E aí eu percebi que eu coloquei a amarra na poita muito pequena, muito próxima. Então, quando tinha uma onda, não tinha meio que espaço para o barco se movimentar. Se o barco subisse na onda, ele ia ter que levantar a poita ou arrebentar o cabo. Não arrebentou o cabo, não estragou o barco, podia estragar o cunho do barco, né? O lugar, ou os lugares onde você prende a amarra do seu barco que vai estar presa na poita. Podia arrebentar ali também, mas isso ficou tudo certo. Então quem cedeu foi a poita. Então ela era suspensa levemente, não é que ela ficava boiando assim, não é nada disso. Ela quase não sai do chão mesmo, mas era o suficiente para suspender um pouquinho, andar um pouquinho, né? Com isso, a poita ficou era um lugar próximo um do outro, mas a diferença ali durante a noite toda, eu diria que ela se movimentou entre 3 e 5 metros, mais ou menos. Que para mim é muita coisa. É muita coisa, né? Mas parou ali, ficou. Não sei se ela enganchou em alguma pedra lá que ajudou ela a ficar. O fato que a gente parou ali. Mas a gente tem que considerar isso. Quando você tem... mas você pode falar, a poita era pequena para o seu barco. Podia ser que os donos daquele barco, daquela poita, tinham um barco bem grande, era uma lancha bem grande. Então era uma poita enorme, pesadona, mas mesmo a poitas grandes, dependendo da posição que o barco tiver, ela suspende, né? O seu barco, não é difícil para o barco aguentar toneladas dentro dele. Quanto pesa uma poita? Algumas toneladas, né? Mas os esforços estruturais ali são tão grandes que eles são capazes de suspender toneladas, né? Não é suspender e ficou à deriva, não é nada disso, né? Ele suspende, mas sai um pouquinho do lugar, né? No nosso caso ali, isso não era nada crítico. Mas pode ser que em alguns outros lugares você afastar 5 metros e se aproximar de um outro barco 5 metros, talvez que fique dentro do raio de colisão ali, né? Para minimizar essa chance, o que a gente faz é,
coloca uma amarra maior. A gente não precisa pôr 5 a 10 vezes, como é no caso da âncora. Na âncora a gente coloca muito mais cabo do que na poita, mas deixa não dá para dizer uma regra aqui, mas não deixa coladinho, não. Dá um espaço. A gente deixava, sei lá, eu nunca fiz essa medição, mas deixa eu imaginar aqui. Eu acho que a gente deixava talvez ali era bem tranquilo, tinha muito espaço. Acho que a gente deixava uns 10 metros de cabo assim do barco na poita. Talvez um pouquinho mais, né? Mas vamos considerar, grosso modo, uns 10 metros. Se fosse na âncora, e ali a gente tinha talvez sei lá, uns 4 metros, 3 metros, depende um pouco da maré. Eu deixaria bem mais do que isso se fosse na âncora. Bem mais mesmo. Bem mais. E se o dia tivesse, assim, pancada, tivesse ventão, eu deixaria mais ainda, né? A âncora se firma muito melhor quando ela tem cabos bem grandes. E aí, você já sabia disso? Tinha ideia que o barco preso numa poita... Você fala, Gerson, eu nem sabia o que é direito uma poita. Eu não sei nem se eu expliquei, né? Poita é uma espécie de uma âncora permanente. Na realidade, é um bloco de concreto enorme lá, pesa algumas toneladas. Depende do barco. Se sua poita for para segurar um barco muito grande, a poita é maior ainda, né? Mas assim, é um bloco de concreto e você prende e ele tem uma corrente ou ele tem um cabo muito grosso e uma boiazinha lá em cima. Essa boia só marca onde tem uma poita. Aí você chega e amarra, você de alguma forma se prende nesse cabo dessa poita. E aí você em tese, não precisaria jogar a sua âncora, tá bom? Porque esse bloco, dificilmente um barco vai arrastar isso aí. Dificilmente. Agora, você sabe que se o cabo do seu barco, da sua marca, for muito curtinho, tiver bem ali curtinho e tiver uma ondulação muito grande, ou vai levantar a poita, ou vai romper o cabo que está na poita até o seu barco, ou vai arrebentar lá no seu barco onde você amarrou, onde você prendeu o cabo ali. Um desses vai ceder. Ou vai ser a estrutura do seu barco, ou vai ser a próprio cabo, ou vai ser a poita. Tá certo? No nosso caso ali, o que aconteceu? A poita levantou um pouquinho e afastava. Levantava um pouquinho e afastava. Quando o cabo é bem maior, não é tão justinho ali, é bem maior, o barco, quando vem uma onda grande dessa, o barco consegue levantar, claro, ele vai se aproximar da poita, mas ele não vai chegar a fazer esforço para suspender a poita. A onda passa e ele volta para o lugar onde estava. Num cabo muito curtinho, não tem essa margem para o barco, né? Então, chegou uma onda, o barco vai subir. E ele vai levantar a poita com tudo, ou vai forçar alguma dessas estruturas que a gente comentou. Pois é. Sabe que ninguém tinha falado isso pra gente? Você já viu alguém comentar assim, qual é o tamanho do cabo para você usar na poita? Você já ouviu algum canal comentar isso? Eu nunca tinha ouvido, sabe? Eu nunca tinha ouvido e ainda hoje é muito raro. Eu só conheço um lugar que foi nesse papo de popa que conversaram e falaram um pouco sobre isso. Mas é um negócio assim que podia... Eu acho que talvez, porque nos lugares onde o pessoal tem poita, tem vários barcos juntos e não dá para você deixar muito cabo ali. Se você deixar muito cabo, você acaba batendo em outros barcos. Então, lugares que tem muitos barcos, você tem que deixar a rédea mais curta ali, né? O cabo mais caçado. É um termo náutico também. Mas no nosso caso ali, ou se você puder, tá um lugar mais livre, sem ter muita gente próximo, mesmo que você esteja na poita, não deixa tão justinho ali, dá uma folga para se vier uma onda, ter espaço para o barco subir sem ter que suspender a poita, tá bom? Então, tudo bem? Eu tinha separado essas historinhas pra gente conversar hoje. Então, você tem alguma pergunta? Você já viveu algo parecido, assim? É legal, se você já tiver vivido algo parecido, é legal você dividir com a gente. Então, vai lá no nosso grupo, deixa esse assunto lá, vamos conversar, faz alguma pergunta lá, deixa sua pergunta, seu questionamento, enfim. Vamos usar esse espaço pra gente conversar. Espero você no próximo episódio. Você acha que acabou? Poxa, Gerson, tem história aí que você nunca tinha ouvido falar, né? Pois é. E olha que a gente estudou bastante. Veja, talvez você tenha ouvido falar, tá bom? Eu só estou dividindo aqui com você a nossa história e espero que você use isso e possa usar isso para o seu bem, para quando você estiver a bordo, você, poxa, isso eu já ouvi alguém comentar e tal, tá bom? É isso aí. Espero você no próximo episódio.